E aí, galera diferenciada, beleza? Pois nós estamos aqui mais uma vez para te dar aquela explicaçãozinha básica para que você acerte a questão do Enem. Afinal, nós somos diferenciados. Diferenciados! E aí galera, beleza? Pessoal, estamos aqui agora no plantas aromáticas. É interessante notar o movimento que aparece nesse babado de final de semana, muitas vezes, é aquele momento parabólico, a qualificação silvestre. E hoje nós vamos falar um pouco sobre velocidade média. Hoje em dia a novidade é fazer o tal do chá de revelação. Pois bem, meus queridos, hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos mais importantes que tem, a agricultura. Agrotech, agropop, agrotudo. Muita gente fala em relação à questão da revolução industrial, da primeira, da segunda, dessa que nós estamos passando agora, que é a indústria 4.0, mas eu acredito que nenhuma dessas revoluções tenha sido mais importante do que a revolução neolítica, a revolução agrícola, aquela que aconteceu lá no passado remoto, lá nos primórdios. Por quê? Porque através da agricultura nós deixamos de ser nômades, passamos a ser sedentários. E a partir do momento que nós passamos a ser sedentários, o que aconteceu? Nos fixamos num determinado lugar. Isso fez com que a gente acabasse criando as primeiras aglomerações urbanas. E a partir das aglomerações urbanas nós tivemos o desenvolvimento de praticamente tudo até chegar aos dias de hoje. Então, na minha concepção, a revolução agrícola lá do Neolítico, sem dúvida nenhuma, foi a mais importante de todas as revoluções pela qual a humanidade passou. Graças a ela, nós chegamos a esse estágio que nós estamos hoje. A agricultura serve, antes de mais nada, para produzir alimentos. Porém, nas últimas décadas, nos últimos séculos, a agricultura tomou uma proporção enorme. Graças ao quê? Ao fato de nós passarmos a usar a agricultura também como matéria-prima para a indústria de alimentos, assim como também para a energia. Nós hoje produzimos energia com base na agricultura. E isso é formidável. E isso deu uma conotação para a agricultura que até bem pouco tempo atrás a agricultura não tinha. E principalmente porque fez com que cidade e campo se aproximassem definitivamente. Enquanto a agricultura tinha um propósito apenas de produzir alimentos, pareciam duas áreas extremamente distantes, sem nenhum tipo de conexão. Mas a partir do momento em que a agricultura passou a produzir matéria-prima e passou a produzir energia, não deu outra. Tá? A cidade e o campo acabaram se conectando, criando uma situação de interdependência que é de fundamental importância para entendermos a geografia dos dias de hoje, a geopolítica do dia de hoje. Tá? Então, sem dúvida nenhuma, a agricultura tem essa importância para o mundo atual. Falar de agricultura é falar de basicamente dois tipos de agricultura, a extensiva e a intensiva. Vamos começar falando da agricultura extensiva. Falar da agricultura extensiva é a gente falar de uma agricultura que é caracterizada por nada ser mais importante para o agricultor do que a terra. A terra, o solo, o chão, isso é que é importante para o agricultor. Nada mais. O agricultor, ele se utiliza de técnicas e ferramentas simples, rudimentares, para que ele possa produzir os seus alimentos, quase sempre de subsistência. A exploração da terra é baixa, com poucos cuidados do solo. Por isso é que o solo muitas vezes acaba se esgotando rapidamente. Baixos índices de produtividade. A produtividade sempre muito baixa. Essa acaba sendo uma das grandes características em relação à agricultura extensiva. Ou seja, é uma agricultura típica de áreas subdesenvolvidas. Não quer dizer que não existam em áreas desenvolvidas, claro que existe, mas é muito raro. Ela é muito comum nas áreas subdesenvolvidas. É uma agricultura que a gente pode dizer assim, entre aspas, é uma agricultura pobre. A gente já não pode dizer a mesma coisa da agricultura intensiva ou moderna. Essa sim, não tem o solo como fator mais importante. Sabe o que é o fator mais importante para esse tipo de agricultura? Tecnologia. Então, pensar na agricultura moderna é a gente pensar no agrobusiness, é a gente pensar na agroindústria, é a gente pensar no que há de mais avançado tecnologicamente sendo usado no campo. Ou seja, você tem técnicas extremamente modernas
E você tem tecnologias também extremamente modernas. É o caso das ceifadeiras, é o caso das colheitadeiras, é o caso das grandes máquinas que estão sendo usadas no campo. É o caso, por exemplo, também das sementes, dos adubos, dos fertilizantes, aquilo que nós chamamos de insumos agrícolas. Uma das grandes tecnologias que nós temos hoje, por exemplo, são as sementes transgênicas, que é palco de grandes discussões na humanidade. Falar em agricultura intensiva é a gente falar principalmente no quê? Numa exploração de terra geralmente sustentável, porque o cara sabe da importância do solo, o agricultor sabe da importância do solo. É falar em elevados índices de produção e falar em elevados índices de produtividade. E é falar, claro e evidentemente, do chamado complexo agroindustrial, na relação campo-cidade, através de uma interdependência muito grande, muito grande. Bom, então isso é o que a gente entende como agricultura intensiva. Pois bem, já que eu estou falando em agricultura intensiva, e eu destaquei para vocês a agroindústria, é importante que a gente entenda a complexidade que a agroindústria ela possui. Começando pelo quê? Não é só uma relação simples de cidade e campo, não. É você ter uma relação entre a cidade, a indústria, e aí nós temos dois tipos de indústria. Aquela que vai receber o produto do campo e aquela que vai transformar o produto no campo em produtos para toda a população. E nós temos o campo, a agricultura, que vai fornecer para a indústria três coisas básicas. O alimento, que as pessoas precisam para se alimentar, mas principalmente a matéria-prima e a energia. É justamente quando a matéria-prima e a energia entram dentro do contexto da agricultura que nós passamos a ter o quê? Que nós passamos a ter a indústria muito mais interessada no campo. Ou seja, muito mais interessada no aumento da produção e da produtividade agrícola. Então, o que é que a indústria vai produzir para o campo? Máquinas e insumos agrícolas. Essas máquinas e esses insumos agrícolas vão fazer com que essa relação seja de interdependência. O campo diz, ou indústria, para você eu tenho alimentos, para você eu tenho matéria-prima, para você eu tenho energia. E a indústria vai dizer o quê? Ó campo, para você eu tenho máquinas e insumos agrícolas. Então essa relação passa a ser uma relação de interdependência. Porém, essa relação vai se tornar muito maior a partir do momento que o setor terciário entra dentro desse contexto. O setor terciário, através do transporte desses produtos, através dos bancos, das financeiras, das prestadoras de cartão de crédito, das telecomunicações, ou seja, o setor terciário ele entra com força nesse setor, aumentando mais essa interdependência. E a partir do momento que nós temos essa interdependência total dos três setores da economia, muita gente acaba chamando isso de agronegócio ou agrobusiness. Né? Aquela ideia, o agro é pop, o agro é tudo. É mais ou menos a partir do momento que nós temos os três setores da economia totalmente interligados. O complexo agroindustrial ele vai ser responsável pela inserção de grandes empresas nos três setores da economia. O setor primário se transforma numa empresa rural, onde comanda os ruralistas, os grandes proprietários de terra. O setor secundário da indústria, nossa, essas grandes transnacionais que recebem a matéria-prima do campo, como as indústrias de alimentos, como as indústrias de couro, as indústrias frigoríficas. Por um outro lado, as indústrias que produzem os produtos para o campo, as grandes indústrias de máquinas, de ceifadeiras, de tratores, de colheitadeiras, além dos insumos agrícolas, como por exemplo as grandes empresas responsáveis pela produção das sementes transgênicas. Há uma mudança também muito grande no contexto da chamada mão de obra. A mão de obra, para esse tipo de agroindústria, ela tem que ser extremamente qualificada, extremamente qualificada. Então, essa tecnologia toda expulsa o homem do campo e traz para o campo pouca gente, muito menos gente do que existia antes, mas agora qualificados, extremamente qualificados, justamente para que possa gerir toda essa tecnologia que o campo agora ele possui. Essa mão de obra vai ser assalariada, vai ser uma mão de obra cada vez mais qualificada, cada vez mais especializada, tá? E nós vamos ter, sem dúvida nenhuma, o chamado desenvolvimento da biotecnologia. Nossa, essa biotecnologia hoje ela tem uma capacidade de aumentar a produtividade agrícola que é uma coisa absurda. Thomas Malthus, que lá no século XIX dizia que a agricultura não iria suportar o crescimento populacional e que
não haveria alimentos para todo mundo, hoje em dia a teoria dele seria totalmente diferente. Porque foi justamente esse desenvolvimento tecnológico que derrubou a teoria malthusiana. E olha que isso foi lá no início do século XX. Imagine se fosse hoje, no início do século XXI. Então, Malthus estaria muito constrangido com a sua teoria, visto que a tecnologia é capaz de produzir cada vez mais alimentos. Aldrin, tá? Então por que é que tem fome no mundo, se tem tanto alimento? A fome no mundo não tem nada a ver com quantidade, tem a ver com distribuição dos alimentos. Porque os países ricos produzem principalmente para eles, e os países subdesenvolvidos produzem principalmente para os países ricos. Isso é o que explica a falta de alimentos nos países pobres. Essa tecnologia, ela também vai ser extremamente importante, e é aí que se torna o fator mais importante para a agricultura intensiva. Por quê? Porque essa tecnologia ela vai ser responsável por fazer com que nós tenhamos a vitória da tecnologia, a vitória do homem sobre alguns elementos naturais. Entendam, eu não estou dizendo com isso que os elementos naturais deixaram de ser importantes para a agricultura. Continuam sendo, mas perderam um pouco de sua relevância. Vamos entender isso. Por exemplo, se você pensa hoje num deserto, você pensa em área que pode ser agricultável. Há 10, 15, 20 anos atrás, isso era inimaginável. Produzir no deserto é um absurdo. Então, hoje já se produz no deserto. Quando você pensa nos solos, por exemplo, o solo do Cerrado, o solo do centro-oeste brasileiro é um solo extremamente ácido. Não dá para plantar no solo ácido. Não dava. Hoje dá. E hoje bate recorde de produção de grãos. Então, meus queridos, não é o solo mais um problema para a tecnologia agrícola. O relevo, por exemplo, o relevo de morros, o relevo acidentado, antigamente possibilitava a produção agrícola, ainda impossibilita. É um dos grandes problemas, por exemplo, que o Japão tem. E olha que nós estamos falando de um dos países mais desenvolvidos tecnologicamente. Mas esses problemas já não são mais tão acentuados quanto fora em décadas passadas. Em décadas passadas nós diríamos, não pode mais se plantar em áreas de declive acentuado. Hoje já se planta através de técnicas como, por exemplo, terraceamento. É uma das técnicas mais usadas. Então, meus queridos, sim, a tecnologia é capaz de vencer obstáculos naturais. Esse é um dos grandes avanços que a tecnologia apresenta. Porém, nem todo mundo pode se utilizar da tecnologia moderna. Nem todo mundo pode se utilizar da tecnologia avançada. Isso é para poucos, para pouquíssimos. Então, como nem todo mundo pode usar esse tipo de tecnologia, essa tecnologia avançada, então, consequentemente, nós vamos encontrar, além da agricultura moderna, que eu falei agora para vocês, mais outros sistemas agrícolas. Beleza, meus queridos? Espero que vocês aproveitem. Fiquem com Deus. Muita saúde para vocês e seus familiares. Tá? Beijo. Um abraço bem apertado. Saúde e paz, meus queridos.